Então, caso de um paciente com dor na fossa ilíaca direita, isso é coisa do dia a dia, né? Desafio diário na urgência, dor na fossa ilíaca direita, você tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, lembrar que quando você estiver lidando com uma mulher com sexo feminino, com dor na fossa ilíaca direita, você vai incluir aí as causas de etiologia ovariana, e no caso do homem acaba sendo mais fácil, você vai pensar em litíase, vai pensar em apendicite, né? Isso aí, a grande maioria das vezes você vai conseguir cobrir os seus diagnósticos. Lembrando que do lado esquerdo você vai incluir na sua lista aí a diverticulite, que é bem menos frequente do lado direito do que do lado esquerdo e é mais comum em idosos, né? Então, nesse caso, paciente jovem, suas duas principais hipóteses aí era pensar no rim, litíase, e pensar no apêndice. Então, você dá uma olhada aqui no rim direito, você não vê cálculo, você vê esse cisto renal aqui, é mais difícil de ver na tomo sem contraste. Uma das perguntas que você poderia fazer, você pode ou não chamar de cisto, né, só na tomo sem contraste, e aí se ele for homogêneo pelo Bosniak 2, né, e com densidade de líquido, você pode chamar ele de cisto direto. A litíase do lado esquerdo, então completamente fora de compasso, né, um achado de exame, acaba sendo um incidentaloma aí, vai encontrar o maior eixo da litíase, geralmente eu gosto muito de mandar associado aqui a densidade média do cálculo, isso às vezes ajuda o urologista a manejar a tomada terapêutica. Então não tem cálculo no rim direito, a outra possibilidade é que você tivesse no ureter. Então, primeira coisa, se a pelve renal está dilatada ou não, você vê uma discreta assimetria, lembrando que nem toda assimetria tem uma causa obstrutiva. E aí o segredo aqui é trabalho, né? Seguir o ureter nem sempre é tarefa fácil, é tarefa dos campeões. Então você vai seguindo o ureter, lembrando que o ureter é a estrutura retroperitoneal, tem 3 pontos de estrangulamento, né? A junção urétero-piélica, o cruzamento aqui com os vasos ilíacos, quando ele cruza de anterior para posterior, ó, os vasos estão aqui, o ureter passa de anterior para posterior, aí você não vem com desculpa para mim dizendo que a tomografia é sem contraste, não, porque o protocolo clássico para litíase é tomo sem contraste, né? Então, você tem que se treinar aí, você tem que ficar cascudo para acompanhar o ureter em toda a sua extensão até chegar aqui na bexiga e você confirmar que não tem litíase. Lembra sempre de dar uma olhada aqui na uretra peniana, né? Principalmente se o paciente tiver hematúria macro. Beleza, então você está tranquilo que não é litíase renal nem ureteral. Então agora você vai atrás do que? Do apêndice. E aí o apêndice, cara, ó, o exercício que eu te dou, o desafio que eu te dou é toda tomo de abdômen você procura o apêndice. Essa é uma tomo fácil. Por que essa é uma tomo fácil? O paciente tem muita gordura intraabdominal, né? O que atrapalha no ultrassom, a gordura intraabdominal, ela te ajuda muito na tomografia, porque ela esparrama, ela espalha as alças. Então fica mais fácil de você achar uma alcinha pequenininha, que é o apêndice. Então vamos voltar lá. E aí a turma do curso de tomografia na emergência cansou de ouvir a mesma ladainha. Que é o quê? Como é que acha o apêndice? Passo número 1. Acha a válvula iliocecal. A válvula iliocecal é o momento, é a topografia onde o ilho distal se junta ao seco. Pronto, achou. Próxima etapa, desce um pouquinho e procura, geralmente aqui, ó, o aspecto póstero-medial. Geralmente o apêndice vai sair dessa região. E aí, você consegue ver aqui, ó, o apêndice se originando da região posterior do seco, tá? Posterior do seco. Aí você consegue entender o porquê que o colega do ultrassom não conseguiu identificar o apêndice. Não culpe o cara, às vezes é difícil. Quanto mais robusto, quanto mais corpulento for o paciente, mais difícil de ver o apêndice. E o contrário também é verdadeiro. Quando o paciente é muito magrinho, às vezes no ultrassom é muito mais fácil de você achar o apêndice do que na tomografia.
Porque você não pode esquecer que no ultrassom você pode comprimir, né? Você pode empurrar o abdômen e aí, consequentemente, as alças e achar o seu caminho. Então, você achou o apêndice aqui e segue o apêndice. Qual o trajeto desse apêndice? Ascendente, né? Você está subindo, ó. O rim já está aqui, ele sobe posterior ao cólon ascendente e vem parar onde? Aqui, ó, ele encosta na borda do lobo direito hepático. Então, às vezes o paciente tem dor aqui, no caso de apendicite, você pode confundir até com o quê? Com colitise, colicistite, porque ele pode ter uma dor nessa região aqui do hipocôndrio. Mas aí, mais uma vez, a turma do curso de tomo sai na frente, né? Não tem nenhum sinal inflamatório para a gente pensar em apendicite aqui. Então você vai incluir lá na sua discussão, ó, apêndice vermiforme caracterizado sem sinais inflamatórios. Beleza. Agora para a galera do ultrassom, né? Dica do campo de batalha, né? O primeiro, paciência, né? Tem que insistir quando você está procurando o apêndice. Segundo, nem todo apêndice você vai abordar por aqui. Então você coloca o transdutor aqui, olha quanta coisa você tem na frente com ar. E aí, para quem nunca fez ultrassom, o ar é inimigo do ultrassom. É igual o Super-Homem e o Bizarro e o Lex Luthor, né, que são os grandes vilões do Super-Homem. Ou, se a gente for para o universo Marvel, a gente está falando do Thanos, né? Então, o ar acaba sendo o grande inimigo do ultrassom, porque o som ele não se dissipa, ele não se propaga bem no ar. Então, olha o pulo do gato aqui. Ao invés de você entrar com o transdutor por aqui, você aborda aqui, ó. Ó, músculo. E o músculo, o som passa bem no músculo. Ó, se você usar essa janela, é lógico que você não vai aqui para trás, porque aí você tem o osso para bloquear o som. Mas você vai passar aqui, ó. Ups, aqui, ó. Aí você vai ter mais facilidade de achar. E se você usar a estratégia de vir desde a borda hepática pela lateral do paciente, muitas vezes colocando o paciente em decúbito lateral, né, e você pode flagrar esse apêndice aqui. Ah, Rodrigo, mas é a minoria que está aí. É, mas você vai tomar a decisão, né? Você vai procurar para achar ou vai dizer que procurou. São duas coisas bastante distintas. Se você está indo atrás do diagnóstico, você vai dar o diagnóstico que você procurou ou você vai esperar o diagnóstico bater na sua cara, ele te encontrar. Então, beleza. Já que a gente não encontrou nada do que a gente estava pensando, quero te chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, ó, tem uns linfonodos proeminentes aqui, ó. Por que eu chamo de proeminentes? Porque eles estão com as dimensões normais, né? Isso aí é uma coisa quase que intuitiva, né? Você precisa ver para você ganhar segurança, mas você pegar os critérios aí para falar em adenite mesentérica, é você ter... a descrição é linfonodos aumentados, aí ele fala lá 3, 5 linfonodos, alguns lugares falam 7 linfonodos. Não tem um número, assim, minha humilde opinião é que não tem um número mágico para você falar em adenite. Mas se você olhar, você começa a ver que tem uma constelação de linfonodos pequenos aqui, ó, esse maiorzinho. E isso justificaria, né? Você ter, ó, tem aqui no mesentério, tá vendo? O linfonodo ele aparece e some. Esses dias o pessoal estava pedindo para fazer uma aula de linfonodo, né? A primeira é essa, ele aparece e some. Se você injetar contraste é mais fácil ainda de ver, porque ele não vai estar tão branco, né? Ele não vai realçar tanto quanto os vasos adjacentes. Então você tem alguns linfonodos, todos com tamanho pequeno, maiorzão. Aqui se você pegar, ele deve dar 5, 6 aqui de menor eixo, 7 de menor eixo, 7 milímetros de menor eixo. Então você não tem linfonodo megalia, você tem linfonodos, eu uso o termo linfonodos proeminentes, adjacentes ao seco e a válvula iliocecal, alguns em posição retrocecal, achados que dentro do contexto clínico, que é esse paciente, aí vai começar a sair laboratório do paciente, que é normal, paciente... Aí você vai falar, por que pediu a tomo antes do laboratório? Porque às vezes o laboratório demora, às vezes o convênio libera a tomo logo antes, então às vezes as coisas se atropelam no mundo real, né? Você não fica esperando para ir pedindo de um em um. Geralmente as coisas acontecem.
Você achou que ia resolver com ultrassom e não resolveu, aí até que saiu o resultado você já tinha a tomo. Pode acontecer um monte de coisa. E aí você agora já está preparado para ter mais segurança de identificar que não tem sinal de complicação inflamatória abdominal, que não tem sinal de apendicite, e que aí você fica mais seguro para dar esse diagnóstico de quê? De adenite mesentérica. Então, espero que você tenha gostado dessa discussão. Se você gostou, marca alguém que vai poder se beneficiar disso. E é claro, né? Se você faz de alguma forma diferente, você tem alguma coisa para agregar, para gerar valor para todo mundo, você comenta aí embaixo para a gente aprender todo mundo junto. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.